Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz a você aqui em Santo André. Desliguem seus celulares porque estamos ao vivo já. Graça e paz a você aqui em Santo André, pode se assentar. Graça e paz a você no YouTube ao vivo. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui agora no MGA, Ministério Graça e Apostolado, exatamente 19h31. Estamos aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco às quartas-feiras, Graça e Apostolado. A revelação da palavra, aos domingos às 18 horas, culto de louvor e adoração. Graça e paz abençoado, vai se assentando em regiões celestiais. Glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui ao vivo agora, tá? Então vem estar às quartas-feiras, 19h30. Você ao vivo aí que me assiste pelo YouTube ao vivo, domingo às 18 horas, venha louvar a Deus na liberdade do Espírito. Amém? Deixa eu mostrar aqui meus 2 livros, para quem não tem ainda. Esse aqui é o volume 1, foi lançado em janeiro de 2019. Esse é o volume 1, série Graça e Apostolado, volume 1, tá? Esse livro fala sobre crescendo na graça, reinando em vida, e a minha graça te basta. Esse é o série Graça e Apostolado, volume 1. Alguns dias atrás, uns 25 dias atrás, lançamos aqui o volume 2. Isso é um mover de Deus no ministério, né? Logo, logo já sai o volume 3, ainda esse ano. Então, esse é o volume 2, você que está ao vivo aí, esse é o série Graça e Apostolado, volume 2, com quase 200 páginas. Os assuntos: eleitos por Deus em Cristo, graça sobre graça e apostolado. Então, esse é o volume 2, esse é o volume 1. Você que está aqui na igreja pode adquirir na livraria, você pela internet em qualquer lugar do mundo, né? Porque pelo Brasil, quase todos os estados do Brasil já têm recebido esses livros. Também já está na França, Argentina, México e Portugal. Que eu saiba, né? Só se já estão espalhando por aí. Mas enviados pelo ministério, já está no México, Argentina, França e Portugal. Afora todo o Brasil, tá? Esse livro custa R$30, já com o custo dos correios. Esse livro custa R$35, já também com o custo do correio para qualquer lugar do Brasil. Se você adquirir os 2, você vai ganhar de brinde Provérbios de MGA. Tá? Mais esse livreto. Então, esses 3 vão juntos pelo correio, e eu ainda vou colocar alguns folhetos de evangelização em graça. Assim você ajuda o ministério com evangelização em nível mundial. Amém? Então isso aqui não é um comércio, não é para ninguém ficar rico vendendo livro. O propósito não é esse. O objetivo é levar a graça de Deus e o apostolado para toda a igreja de Cristo. É verdade que tem um custo. Eu ainda, talvez um dia, eu ainda não tenho condições de dar de graça, eu não consigo, porque tem um custo, né? Então, esse valor que você paga, já com os correios, é apenas para custear. Olha, por exemplo, esse livro aqui tem 3 apostilas nele, 3. Cada apostila, R$20. 3 seria 60. 25, não é barato? 3 apostilas tem nesse livro. Daria R$60. O livro por 35, não é barato demais? Né? Esse aqui tem 3 apostilas. Cada apostila 20, daria 60. Por R$30. 3 apostilas por 30. Barato demais, né? Só para pagar o custo, tá bom? Então você me chama no WhatsApp, você me chama no Facebook, tá? Me chama no grupo MGA e eu te envio pelos correios, amém? Toda a informação te envio pelos correios. Bom, vamos ao apostolado de hoje.
tema inédito também. Tem caneta aí? Bíblia, papel e caneta. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, já dou o tema daqui a alguns minutos. Gálatas capítulo 3, o assunto hoje será mais uma vez muito importante para a edificação da igreja de Cristo na terra. Igreja de Cristo não é uma denominação. Igreja de Cristo são homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus e que estão na face da terra, tá? Essa é a igreja de Cristo, cuja mesma ele é o cabeça. Efésios 1:22 diz que Cristo é o cabeça da igreja, não da denominação A, B, C, D, F, G, H. Aliás, eu não prego para uma denominação, eu prego para a igreja de Cristo. Tá claro? Consegue discernir isso? Eu não sou pregador de denominação, eu nunca fui denominacional. Eu não prego para uma denominação, eu prego para a igreja de Cristo. Tanto é que eu nunca fiz, em 26 anos de ministério, eu nunca fiz diferenças de pessoas. Tem denominações que faz, né? Classe juniores, classe de adolescente, classe dos casados, classe dos mais velhos. O evangelho é para todos. Você vê que o sistema religioso tem a Bíblia da mulher. Já viu falar a Bíblia da mulher? Não existe Bíblia da mulher. Nem Bíblia de mulher, nem Bíblia de homem, Bíblia de estudo pentecostal. Tudo isso aí não existe. O que existe é a Bíblia. Se é a mulher que vai ler, amém. Se é o homem que vai ler, amém. Se é o jovem que vai ler, amém. A Bíblia é a Bíblia. Tá? Não existe Bíblia para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para jovem, Bíblia para não sei o quê. A Bíblia é a Bíblia. Então o evangelho ele é pregado de uma forma universal. Se quem está ouvindo é jovem, é adolescente, é mulher ou homem, não muda nada, o Espírito Santo vai revelar. Amém, abençoados? Então nunca preguei de uma forma denominacional. Por isso que eu digo que essa mensagem, este apostolado, mais uma vez, vai trazer muita riqueza em conhecimento, em revelação para a igreja de Cristo que está na terra. Amém? Gálatas 3, quem já achou Gálatas 3, já dou o tema daqui a pouco. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, coloca o seu dedo, acompanha comigo no versículo 10. É daqui que vai sair o assunto de hoje, daqui que vai sair o tema de hoje. Gálatas 3, verso 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Gálatas 3:10. Todos aqueles, Paulo falando, o apóstolo Paulo falando. Gálatas 3:10. Agora interessante, né? Os gálatas eram gentios, não eram judeus. Por que Paulo tem que mexer com um assunto de lei, de obras da lei, com gentios? Por que será, né? Se você vê Gálatas capítulo 5, vira uma página aí. Se você vê Gálatas 5, Paulo fala no verso 7. Gálatas 5:7. Corrieis bem, Paulo falando com os gálatas. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos impediu? Quem é um sujeito oculto, indeterminado. Quem esteve aqui hoje? Quem esteve ontem? Quem esteve o mês passado? Quem? Estou querendo saber o sujeito, a pessoa. Então quando Paulo disse, Gálatas 5:7, quem vos impediu? Então esse quem tem um nome, é alguém. Está claro? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quando Paulo diz quem vos impediu, né? Eu já fiz aqui, eu tenho 52 Bíblias, há anos eu leio e estudo a Bíblia eximiamente. Eu já descobri que esse quem era Pedro. Quando Paulo disse quem vos impediu, era Pedro. Porque quando Paulo tinha ido para um lugar, Pedro passou na Galácia e fermentou os Gálatas. Você quer ver a prova? Olha aqui, ó. Gálatas 2, vai para Gálatas 2, olha a prova. Gálatas 2, versículo 14. Olha quem é, esse quem vos impediu. Gálatas 2,14, Paulo diz, mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a quem? Tá claro ou não tá claro? Disse a Pedro, Gálatas 2,14, quando vi que não andavam, quem que não andavam corretamente? Gálatas 2,9, Pedro, Tiago e João.
É esses três aqui, ó. Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam. Quem não andavam? Plural. Não é quem não andava, singular. Quem não andavam, no plural. Então era mais de uma pessoa. Lendo a Bíblia, Gálatas 2,9. Tiago, Cefas, que quer dizer Pedro, e João. Então Gálatas 2,14, ficaria assim: quando vi que Tiago, Pedro e João não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. E ele exortou a Pedro. Olha o verso 16, Paulo falando para Pedro: ô Pedro, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Viu, Pedro? Paulo falando com quem? Com Pedro. Então Gálatas 5,7. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer a verdade? Agora vocês já sabem. Quem que impediu os Gálatas? Pedro. Pregando o quê? Circuncisão. Está claro ou não está claro? O Pedro pregando a circuncisão. E Paulo a incircuncisão. Gentios ouviam a incircuncisão. Aí Paulo diz: quem que vos impediu? Vocês estavam indo tão bem. Então volta em Gálatas 3, que é meu assunto hoje. Gálatas 3:10. Então por que Paulo está falando de obras da lei com gentios? Diga, porque Pedro tinha pregado circuncisão aos gentios. E circuncisão é o quê? Lei. Está claro ou não está claro? Circuncisão é lei. Por isso Gálatas 3:10. Todo aquele ou todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê, Paulo? Pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Uma outra versão diz: para cumpri-las, praticá-las. Gálatas 3:10. Todos aqueles que são das obras da lei. Deixa aberto Gálatas 3. Abre em Romanos capítulo meia dúzia. Abre em Romanos 6. Romanos capítulo 6. E deixa o Gálatas 3 aberto que eu já volto aí. Você vê que de tempo em tempo eu estou mexendo com Romanos 6,14. Porque Romanos 6,14 é base fundamental para pregar, para ensinar e para entender a graça. É base fundamental. É base fundamental. É igual alguém estar em outro país e não falar de São Paulo. São Paulo é base fundamental no Brasil. Rio de Janeiro. Está claro ou não está claro? Base fundamental. Brasília. Capital do Brasil, Brasília. Como é que a pessoa está no Japão e ele nunca vai falar de Brasília? Ele pode não conhecer, mas ele vai falar. Capital do Brasil, Brasília. Ah, São Paulo, né? Avenida Paulista. Ah, Rio de Janeiro, Cristo Redentor. É base fundamental. Romanos 6,14 é uma base fundamental que diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Romanos 6,14, porque não estáis debaixo da lei. Gálatas 3:10, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Mas Romanos 6,14, não estáis debaixo da lei. Ué, se eu não estou debaixo da lei, então por que você tem que falar que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição? Romanos 6,14, porque não estáis debaixo da lei. Pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Gálatas 3:10. Mas todos aqueles que são das obras da lei, ou seja, que praticam a lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O tema de hoje: não estamos debaixo de maldição. Diga: Abba, Pai. E vou te explicar e te ensinar por que não estamos. Agora, alô, quem não estamos? Presta atenção, hein? Você vai aprender e entender o que é pregar a graça. Porque ultimamente, em 1997 não.
Em 1997 era apenas 4. Era apenas 4 apóstolos no Brasil que pregavam a graça. 1997. Mas estamos em 2019, século 21. O negócio se espalhou para o Brasil todo e hoje pregam a graça, como Paulo disse lá em Filipenses. Sabe o que Paulo falou em Filipenses? Abre em Filipenses, vamos ver. Não vou nem falar de cor, eu vou devagarzinho. Olha o que Paulo disse em Filipenses, capítulo 1. Hoje, em 2019, século 21, se é que eu posso falar infelizmente, não sei, mas é o que acontece hoje. Colocaram muita água no leite. O leite é a graça, a água é a mão do homem, são interpretações humanas, são teses teológicas, tudo isso aí é água. Então colocaram muita água no leite, e hoje, alguns que você pensa que prega a graça, não prega a graça, pregam uma mensagem denominacional, ou seja, graça se você tiver com ele. Se você não tiver com ele, então isso não é graça. Porque a graça não é uma igreja em graça. A graça, a mensagem da graça não é um ministério em graça. A mensagem da graça não é um apóstolo, um pastor em graça. A mensagem da graça não é você estar comigo, congregando na mesma igreja, no mesmo ministério. Isso não é graça. A cobertura da graça, quem entender aplaude isso. A cobertura da graça não é um pregador, não é um pastor, não é um apóstolo, não é um ministério. A cobertura da graça é Cristo. Está claro ou não está claro? Se você entender essa frase, você vai perceber que alguns que estão falando da graça não estão pregando a graça, ainda que falem da graça. Quer que eu fale de novo? Se você entender essa frase que eu falei, que a cobertura é Cristo, quem agora está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Então, a graça não é um pastor, a graça não é um apóstolo, a graça não é uma igreja, a graça não é um ministério, ministério. A graça é Cristo. Quem está em Cristo. Então, assim como quem está em Cristo nova criatura é, quem também está em Cristo não está debaixo de maldição. Porque a cobertura é Cristo. Mas alguns dão a entender o quê? Se você estiver aqui conosco, você não vai estar mais debaixo de maldição. Isso é heresia. Quem já pegou o que estou falando, né? Alguns que dizem que pregam a graça, deixa claro isso. Ah, você está nessa igreja, você está naquela igreja, você está com aquele apóstolo, você está com aquele pastor, então você está debaixo de maldição. Se você tiver igual nós aqui, você não está mais. Isso é uma heresia. Porque a cobertura é Cristo, não uma denominação, uma igreja ou um ministério. Diga bem forte, a cobertura é Cristo. Então, alguns deixaram de pregar a graça, se empolgaram na carne, alguns se acham até artista, famosão no YouTube, e aí deixaram de pregar a graça para pregar uma mensagem sensacionalista, apelativa, que traz até condenação para quem não pensa igual o tal ou não crê igual o tal. Traz uma condenação. Se você não pensa igual, então há uma condenação. Se você não crê igual, se você crê diferente, então já está com uma condenação na pessoa. Isso não é graça. Está claro ou não está claro? Olha o que está acontecendo em nossos dias. Filipenses 1, verso 15. Lamentavelmente. Filipenses 1,15. Verdade é que alguns, circule na sua Bíblia alguns, diga, não são todos. Não são, porque eu conheço apóstolo que prega a graça de verdade, eu conheço. Mas eu também conheço apóstolo que está pregando uma mensagem denominacional, usando a graça, usando assuntos da graça, mas mensagem denominacional. Denominacional, tipo assim, ó, se você estiver aqui, você está abençoado. Não é assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em Cristo.
Efésios 1:3. Então está abençoado por estar em Cristo. Não está abençoado por estar em A, B, C ou D. Está claro aí, abençoados? Diga bem forte, a cobertura da graça é Cristo. Estão mudando o foco. E eu estou com um olho no peixe e um no gato. Acho que está mais para rato do que para gato. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a graça. Cristo quer dizer graça. Pregam a graça por inveja. Ah, pastor. Pastor? Se você souber o que tem de pastor que tem inveja de mim, você nem imagina. Alguém já pensou isso? Levanta a mão quem já pensou. Já pensou isso? Minha mãe está aqui, ó. Pastor, isso é uma vergonha, né? Um pastor tem inveja de um pastor? Mas os irmãos de José não tinham inveja dele? Os irmãos de Davi não tinham inveja dele? Porque Samuel escolheu Davi e não escolheu Eliabe? E por aí vai. Alguns, Filipenses 1,15, alguns pregam a graça a Cristo por inveja e porfia, mas outros, circule aí, ó, mas outros. Então quer dizer que tem dois tipos de pessoas que pregam a graça. Está claro ou não está claro? Olha lá, Filipenses 1,15, ó. Uns, ou melhor, alguns pregam a graça por inveja, outros de boa mente. Então tem dois tipos de pessoa que prega a graça. Um prega a graça por inveja, o outro prega de boa mente. Está claro? Filipenses 1,16. Estes, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a graça. Cristo quer dizer graça. Anunciam a Cristo por contenda. Vamos para cima deles, vamos pegar eles. É tudo ou nada, vamos quebrar o pau, vamos acabar com tudo. Mas Paulo não falava essas coisas. Está claro ou não está claro? Eu leio a Bíblia todo dia, eu nunca vi Paulo com essa intenção. Você quer ver? Deixa o Filipenses aberto, deixa o Gálatas 3 aberto. Abre aí, em 2 Timóteo. Porque Paulo disse o quê, hein? Sede meus imitadores. Então vamos ver aqui. 2 Timóteo 3. Só para você ficar esperto, irmão. Só para você se ligar, tá? Você abrir os olhos e ver o que você ouve e de quem você ouve. Tem uma diferença, hein? O que você ouve e de quem. Porque se você parar para pensar o que você ouve e de quem você ouve, você vai saber como que você ouve. O que e de quem é o que faz o resultado de como você ouve. Por exemplo, se você ouve a Paulo, você sabe como Paulo fala. Então precisa ver o que você ouve e de quem você ouve. Porque o que você ouve e de quem você ouve é como você vai ouvir. Está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos deixar mais claro? 2 Timóteo 3, verso 10. Olha lá. 2 Timóteo 3, 10. Paulo disse: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha lá. O meu procedimento. Ou seja, o meu proceder. Quem está entendendo? Se você ler as 14 cartas de Paulo, você não vai ver nenhuma vez, nenhumazinha vez, Paulo incitando a igreja, os crentes, a ir para cima de quem está debaixo da lei. Você não vai ver Paulo fazendo isso. Isso é procedimento. Proceder. Dá um sinal quem está entendendo. Paulo usava de amor. Paulo usava de misericórdia. Romanos 14, 1. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não em questões discutíveis. Homem de Paulo, hein? Mas alguns é fraco na fé, vamos descer o porrete nele.
Está na pentecostal, está na assembleia, está debaixo da lei, vamos chegar lá e vamos acabar com tudo, vamos falar. Paulo falou, mas pera um pouquinho. O que é fraco na fé é para você receber sem condenação. Ele é fraco na fé. Ele come legumes. E quer que eu falo mais? De conformidade com Romanos 14, ele está comendo legumes e Deus está aceitando ele do jeito que ele come legumes. Deus não está achando ruim de nada. Você que acha ruim que ele come legumes. Mas Deus mesmo, Paulo disse, Deus o recebeu por seu. Por favor, só quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Por que Deus recebe tanto o que come alimento sólido como o que come legumes? Por quê? Por que Deus recebe a ambos? Diga comigo, porque Deus não se mete com doutrina. Tem caneta aí? Deus não entra em doutrina, abençoado. Romanos 14 deixa claramente que Deus não se mete com doutrina. Quer que eu provo? Romanos 14? Um crê que de tudo se pode comer, o outro come legumes, um faz questão de dia, para um dia tal, o outro dia... Deus recebeu por seu. Por quê? Porque Deus não mexe em doutrina, irmão. O homem mexe em doutrina. Não, se você não fizer assim, então não sei o quê, porque você tem... O homem fica brigando por causa de doutrina. Tem irmãos aí? Mas Deus está acima de doutrinas. Deus não é uma doutrina. Procura no nosso site, graçaapostolado.com, ou então procura no nosso canal no YouTube. Procura no YouTube o tema Deus não é uma doutrina. João 4,24, Deus é espírito. Doutrina é outra coisa. Doutrina é, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é um dom de Deus, isso é uma doutrina. Doutrina quer dizer ensino. Mas Deus não é Efésios 2,8. Efésios 2,8 é uma doutrina. E Deus? Deus é espírito. Não tem nada a ver com doutrina. Agora, o interessante de Deus, que Deus é tão compassivo, tão misericordioso, que os homens vivem em cada doutrina absurda, e Deus não fala nada. Continua tratando com amor, recebendo com carinho. Adeus, por favor. Só para você ver como que Deus é diferente dos homens. Já percebeu isso? Por exemplo, a doutrina espírita, eu vou ler já o Timóteo. A doutrina espírita tem muitas heresias. Tem muitas heresias na doutrina espírita. Na doutrina católica, doutrina testemunho de Jeová, tem muitas heresias. Na doutrina espírita está cheio de heresia. E você não vê Deus matando nenhum espírito. Você não vê Deus com raiva de nenhum espírito. Você pega uma pessoa que conhece eximiamente a doutrina, a sã doutrina, e vive a sã doutrina. Aí outra pessoa que não conhece a doutrina e que vive de doutrinas erradas. Doutrina extra-bíblicas, que não está escrito. Doutrina antibíblica, que é contrária ao que está escrito. E Deus não fala nada, Deus deixa correr frouxo. Por quê? Porque Deus não mexe com doutrina. Deus lida com amor, não com doutrina. Diga graças a Deus. E qual o resultado de Deus não lidar com doutrina? Qual o resultado disso? Um resultado maravilhoso, que nos deixa claro que a salvação não é por uma doutrina. Porque se a salvação fosse pela doutrina, quem seria salvo? 1, 2, 3, 4, 5, 100, 500, 1000. Mas 1000 para um planeta Terra desse tamanho? Você pegou o que eu estou falando, irmão? Você está entendendo a revelação? Tem caneta aí? Diga comigo, a salvação não é pela doutrina. Isso quer dizer o quê? Que tem pessoas salvas na doutrina errada. A Deus, por favor, por isso. Graças a Deus, hein? Senão estava perdido um monte de gente.
Amém? Não é? E se a salvação fosse pela doutrina, irmã? Você viveu debaixo da lei? Então você já não ia ser salvo. Porque você estava debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Está vendo como que Deus deixou para lá? Hã? Tá vendo você? Você que acendia vela, você que galinha preta, você que não sei o quê, e você que não sei o que lá. Tem doutrina espírita herética, tem doutrina evangélica herética, tem doutrina católica herética. Tá cheio de heresia nas doutrinas. Tá cheio de heresias nas mais diversas doutrinas. Tá cheio. Tá cheio. Jesus disse em João 10, eu e o Pai somos um. 1 João 5,20, Jesus é o verdadeiro Deus. O testemunho de Jeová lá vai lá e fala que Jesus não é Deus, sendo que na Bíblia deles diz que Jesus é Deus. Ele vai e fala que Jesus não é Deus. Precisa se Deus fosse levar em consideração? Quer dizer, está errado na doutrina, mas a salvação não é pela doutrina, a salvação é pela... Você é salvo pela graça. Você é salvo pela graça de Deus. Diga, Abba, Pai. Capricha, graças a Deus. É porque se a salvação fosse pela doutrina, quem seria salvo? Se a maioria na face da terra vive de doutrina errada, equivocada. Ah, Deus, mais uma vez, que Ele merece muito. Merece muito. Então, 2 Timóteo 3,10. 2 Timóteo 3,10. Eu estou lendo esse texto aqui de 2 Timóteo 3,10 para vocês verem e saberem e aprenderem como que se deve pregar a graça. Pregar a graça não é pregar a doutrina da graça. E quem entender como você entende, ou quem crê como você crê, aí sim. Não, isso não é pregar a graça. Porque pregar a graça independe se você crê, se você não crê, se você concorda, se você não concorda. Porque Deus em Cristo, segundo Coríntios 5,19, reconciliou consigo o mundo, não imputando pecado aos homens. Isso é graça. Alô, você entendeu? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando. Então quer dizer que Ele já reconciliou. Se Ele estava reconciliando, já reconciliou. 2 Coríntios 5,19. O que é graça? Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Você concorda? Amém. Você não concorda? Não muda nada. Você crê? Amém. Você não crê? Não muda nada, porque Deus já reconciliou. Essa é a graça. A cobertura é Cristo. Não é uma denominação, não é um ministério, não é um pastor, não é um apóstolo. A cobertura da graça é Cristo. Está claro ou não está claro? Isso é pregar a graça. Do jeito que para Deus não importa se a pessoa está na ignorância, pela graça ele é salvo, também para Deus não importa se ele está cumprindo obras da lei. Por quê? Porque ele já está debaixo da cobertura de Cristo. Mas ele está vendo debaixo da lei, e Paulo diz que quem é das obras da lei está debaixo de maldição. Sim, mas o tema, não estamos debaixo de maldição. Por quê? Está aberto em Gálatas. Eu estou com um monte de coisa aberta aqui. Eu estou com Gálatas 3, estou com Filipenses, estou com Timóteo. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pastor, para de falar besteira. Para de falar besteira. Pega a sua Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar a Deus. Para de falar besteira. A cobertura da graça é Cristo. Para de dizer que tem crente amaldiçoado, abençoado, para de falar besteira. A cobertura da graça é Cristo. Gálatas 3,13. Cristo, não uma igreja, não um pastor, não um pregador, não um apóstolo, não um ministério. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Para de falar besteira dizendo que tem abençoado debaixo de maldição. Para de falar heresia. Cristo nos resgatou. Ou não resgatou, ou é mentira. Gálatas 3,13.
Confere na sua Bíblia, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatará um dia. Amém? Cristo nos resgatará. Por que o verbo não está no futuro? Porque Cristo já morreu. Se Cristo já morreu, Ele não vai resgatar, Ele já resgatou. Se Ele já resgatou, digam bem forte: não estamos debaixo de maldição. Está claro ou não está claro? Eu vou terminar o 2 Timóteo 3,10, que estou com vários textos abertos aqui. 2 Timóteo. Então, quando você ouve, você vai saber, é muito importante você saber o que você ouve. Diga o que, diga e de quem. Porque quando você ouve, você vai ver se você está ouvindo o que está escrito. E de quem? Deixa eu ver se ele está. Coríntios 11:1, Paulo disse: sede meus imitadores. Olha o 2 Timóteo 3,10. Coloca o dedo aí, ó. Olha o 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, minha intenção, minha fé, longanimidade, amor, perseverança, amor, longanimidade, fé, proceder, procedimento, intenção. Qual a intenção de um pastor? Trazer as pessoas para a igreja dele? Minha intenção não é essa. Minha intenção é anunciar a graça de Deus para quem estiver ouvindo. Se vai vir congregar aqui ou não, já não é comigo isso aí. Tem nada a ver com isso aí. Você consegue perceber a diferença? A minha intenção não é encher a igreja, abençoado. Eu não sou o Macedo. O Macedo quer encher a igreja porque ele conta as patas do gado. Ele conta os mocotós. Então, uma vaca tem 4 mocotós. 1 milhão de vacas, quanto mocotós vai dar? Então ele conta as patas do gado. Eu não. Se você lê a Bíblia, você não vai encontrar um homem de Deus querendo encher uma casa, querendo encher uma igreja, encher um templo. Você não vai encontrar nenhum. Porque o objetivo não é esse. A visão não é essa. Pastor, eu quero congregar aí. Então pode vir congregar. Aqui na Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Pastor, eu quero congregar. Venha congregar. É o correto que você vai fazer. Mas o meu objetivo, antes de você vir congregar, meu objetivo é anunciar a verdade, anunciar a graça. Se você congregar, glória a Deus pela sua vida. Se você não congregar, alguém vai congregar. O objetivo não é trazer a pessoa para congregar. O objetivo é anunciar a verdade. Está claro? A prioridade. Agora é claro que vai ter ovelhas que vão congregar. Por quê? Por causa de João 10:27. Diga João 10:27. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem e me seguem. Jesus disse, João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual que é a voz de Jesus? É a voz do Espírito Santo, de Hebreus 3, 7 e 8. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então a voz de Jesus é a graça. Hoje, nessa nova aliança, é a graça. Então a ovelha, ela ouve a graça e ela vai seguir a graça. Mas essa graça tem que ser verdadeira. Senão confunde. E Deus não é Deus de confusão. Quem está entendendo o raciocínio? Alô, a obrigação de um homem de Deus, na nova aliança, é anunciar a graça. E em hipótese alguma, trazer confusão para a igreja. Está claro? Em hipótese alguma. Eu prego sobre predestinação, eu tenho estudos no nosso site sobre predestinação, eu tenho apostila sobre predestinação. Há mais de 20 anos que eu prego. Então, não entendeu? Eu vou ensinar de novo. Não entendeu? Vou ensinar de novo. Vou te mostrar na Bíblia, vou te dar um estudo. O objetivo não é trazer confusão. As ovelhas ficar confusas. Ah, e agora? Nossa, porque? Será que é mesmo? O objetivo não é esse. Efésios 4, 12 e 13 diz que o objetivo é a edificação da igreja.
o desempenho do ministério. Eu me escandalizo quando eu vejo um pastor pregando algo que afasta as ovelhas, que escandaliza as ovelhas, que traz confusão para a igreja. Isso me escandaliza muito, e o pior, entristece o Espírito Santo. Vou falar de novo. Isso é um mau sinal. Eu escandalizo muito quando eu vejo um pastor trazendo mensagens, pregações e ensinos que escandaliza as ovelhas, a igreja, afasta as ovelhas, divide as ovelhas, separa. Escandalizo com isso aí, porque o pastor verdadeiro, ele não divide, ele não afasta, ele ajunta. O lobo divide as ovelhas, o lobo afasta as ovelhas. Está claro ou não está claro? Você pensar um pouquinho, né? Então pode fechar o 2 Timóteo 3. Vamos lá no Filipenses, que eu não terminei ainda. Filipenses 1,15. Pastor Academia Toalha, por favor. Filipenses 1,15. Verdade é que também alguns pregam a graça por inveja e porfia, mas outros de boa mente, estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda. É mole alguém anunciar a graça por contenda? Não é um. Nossa, será que tem? Tem. Eu conheço, eu tenho visto. E não é um só não, hein? Tem dois numa rádio online aí. Tem dois numa rádio online aí que anuncia a graça por contenda, por inveja, para tirar a pessoa da igreja, para tirar a pessoa do ministério. Eu tinha uma pessoa aqui no ministério, olha como que é as coisas de Deus. Eu tinha uma pessoa aqui no ministério que não era pastor, não tinha unção de pastor, sem problema algum. Paulo diz, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Então não tem nenhum problema não ser pastor. Mas agora abriram uma igreja por aí e diz que agora ele é pastor. Mas eu sei que ele não tem unção de pastor. Mas não foi eu que consagrei, falaram que ele é pastor, então não tem nada a ver com isso. Só que a pessoa anda de casa em casa tentando tirar a ovelha aqui da igreja, do ministério Graça Apostolado. Você acha que isso aí é função de homem de Deus, de pastor? Você acha que um pastor foi enviado para fazer isso? Puxa o zoom aqui. Você acha que uma pessoa que foi ungida por Deus, escolhida por Deus, ele vai ficar indo na casa da ovelha para tirar a ovelha que já está no aprisco? O quê? Você acha que não tem isso? Você acha que um pastor consagrado por Deus, ungido por Deus, levantado por Deus, qual que é o objetivo de um pastor? Anunciar a verdade, anunciar a graça, ou ir na casa das ovelhas tentar tirar a ovelha da igreja? Olhem para mim o que eu vou falar. Do lado aqui tem uma igreja batista, de frente tem a comunidade da graça, do pastor Ademar de Campos, Carlos Alberto. A igreja batista ali? Deixa o batista ali, ué. Pastor, você não vai lá. Eu ir lá fazer o quê? Ah, mas eles estão vivendo de obras mortas. Ah, irmão, se Deus não for nada com eles, eu que vou falar? Quem pegou essa? De frente tem a comunidade da graça, que de graça não tem nada. Mas ele não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso aí. Em Atos 27, quando o navio que Paulo estava naufragou e bateu no rochedo e foi quebrando tudo, e tinha várias pessoas, o anjo apareceu a Paulo de noite e Paulo disse: Senhores, aquietai-vos. Vocês deviam ter me ouvido antes, que eu falei para vocês não virem, né? Mas já que vieram, aquietai-vos, porque o anjo me disse que nenhum de vós se perderá. Deus me deu todos. Então ali tem Batista, aqui tem Comunidade da Graça, ali embaixo tem Universal, aqui em cima tem Congregação, tem Assembleia, tem Testemunho de Jeová, tem Espírita, tem Católico. Se Deus me der, eu vou acolher, eu vou acampar, eu vou cuidar. Mas eu não posso, como Paulo me ensinou, eu não posso lançar fundamento em ministério alheio. Isso é golpe baixo. Paulo disse para Timóteo: nenhum soldado é coroado se não lutar legitimamente. Então o meu galardão virá de ovelhas que eu preguei e ensinei a graça, e Deus revelou a graça. Eu não vou entrar na igreja batista, eu não. Se o pastor me chamar para ir pregar lá, eu vou.
Se ele não chamar, eu tenho educação. Primeiro que eu tenho educação. Eu não posso entrar na igreja batista lá dentro e vocês estão tudo errado. Eu não posso falar isso aí. Mas pastor, eles estão, mas deixa eles quietos lá. Se Deus não está falando nada, eu vou falar. Eu não posso entrar na congregação cristã. Eu não posso. Como eles também não podem. Isso é uma ética pastoral, ministerial. Quem está entendendo? Agora, o cara não era pastor? Não tem unção de pastor. Eu falei na cara dele, porque ele não tem mesmo. Nunca teve unção de pastor. Mas colocaram como pastor. Mas agora não pode ver o irmão da igreja que fica, você está lá ainda? Foi na casa do obreiro, foi na casa do irmão. E aí, tudo bom? Tudo bem? Aí não tem assunto, né? Você está lá ainda? Cria vergonha na cara, meu irmão. Você não tem vergonha na cara, não, meu? Cria vergonha na cara. Isso não é trabalho de homem de Deus. Isso é trabalho de lobo. Não é trabalho de ovelha. Isso não é trabalho de pastor. Isso é trabalho de mercenário. Lê a Bíblia. Homem de Deus é outra coisa. Lê a Bíblia. Lê a sua Bíblia. Você vai ver como que é o proceder de um homem de Deus. Olhem para mim. Vocês acham que eu vou na casa de quem é da Assembleia de Deus? Para tentar tirar ele da Assembleia? Você acha que eu vou fazer isso, irmão? Olha para mim, você acha que eu vou na casa de quem é da congregação cristã, de quem é da batista? Você acha que eu vou tentar tirar a pessoa de lá, irmão? Eu sou homem de Deus. Sou guiado pelo Espírito Santo. Está claro ou não está claro? E você cria vergonha nessa cara aí, irmão. Cria vergonha na cara. No dito popular, se toca, se liga. Ei, presta atenção, meu. Presta atenção, meu. Você vai ficar indo na casa de um obreiro de mais de 20 anos de MGA. Você acha que ele não vai me falar, irmão? Como você é bobinho mesmo, hein, meu? O irmão está no ministério há mais de 20 anos. Está tentando tirar o irmão da igreja. Você acha que o irmão não vai me falar? Quem está entendendo? Agora ficou ruim, porque já está gravado ao vivo, e nós não vamos apagar nem editar. Está gravado ao vivo, registrado para o resto da vida. Quem passa vergonha é você. Nunca ninguém falou isso de mim. Porque eu nunca fiz isso. Porque isso não é atitude de homem de Deus. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Está apelando. Está se vendo no sufoco, aí está apelando. Quem está entendendo, hein? É o que deixa claro que não tem a unção de pastor. Ficar indo na casa do irmão. Ô irmão, você está lá ainda? Mas o que te prende lá, hein? Não, por que você está lá ainda, hein? Só para quem não tem vergonha na cara, fala a verdade. Você acha que eu vou na casa de uma pessoa falar isso? A pessoa tem 55 anos de Assembleia de Deus. Você acha que eu vou falar isso para ele? Você está lá ainda? Você acha que eu vou falar isso? Todos são filhos de Deus. Isso é assunto de Deus. Isso é assunto de Deus. Se Deus quiser revelar a graça, a eles revela. Quem dá a direção é Deus. Quem guia é Deus. Não é um pastor, não é um homem, é Deus. Jesus disse em João 16,13, se é que você lê a Bíblia, por isso que eu dou o endereço. Jesus disse em João 16,13, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Você não precisa ir na casa das pessoas. O Espírito Santo guia as ovelhas na verdade. Quem sabe antes de morrer você aprende, né? Quem sabe você aprende antes de morrer. Filipenses, para terminar, Filipenses 1, verso 17. Mexe com quem está quieto, vai levar a lambada, né? Claro. Não, irmão. Se você ler a Bíblia no normal, você não vai ver isso na Bíblia. Você não vai nem na lei, nem Moisés, nem Davi, nem na graça, nem Jesus. Filipenses 1,17. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda. Olha que palavra que Paulo diz. Não sinceramente. Senhor. Filipenses 1,17.
Tem pregadores da graça que não anunciam a graça sinceramente, não? Não, porque são mal intencionados. Infelizmente, são mal intencionados. Uma pessoa que vai na casa do irmão tentar tirar ele da igreja, o irmão com mais de 20 anos de ministério em graça, ele quer tirar a pessoa da igreja, isso aí é o quê? Isso aí é boa intenção? Mal intencionado, é ou não é? É guiado por Deus? Só não vou falar que é guiado pelo diabo, porque o diabo foi aniquilado. Senão eu ia falar. Foi o diabo que mandou ele lá. Porque Deus não faz isso. Está claro ou não está claro? Filipenses 1,17. Aqueles, contudo, anunciam a graça por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflições às minhas cadeias. Aí Paulo falou assim: fazer o quê, né? Esse que me importa quer dizer, fazer o quê, né? Contanto que Cristo, de qualquer modo não é qualquer jeito, hein? Tá claro? Qualquer modo não quer dizer qualquer jeito. Contanto que Cristo, de qualquer modo, ou seja, de um meio ou de outro, por CD, por apostila, congregando, pela internet, isso quer dizer de qualquer modo, de um modo ou de outro. Eu tenho que falar isso? Não, a pessoa pensa que qualquer modo é qualquer jeito. Não é assim. Está claro ou não está claro? Filipenses 1,18. Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, pretexto do quê, hein? 15, pretexto de inveja? Pretexto de porfia? 17, pretexto de contenda? Não sinceramente? Aí Paulo falou: não vou nem perder meu tempo com isso, porque eu tenho mais o que fazer. Filipenses 1,18. O que me importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo. Sim, me regozijarei, porque eu sei que isso me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Volta para o Gálatas 3. Pode fechar o Timóteo, pode fechar o Filipenses. Volta para o Gálatas 3. Tema de hoje, diga bem forte: não estamos debaixo de maldição. Gálatas 3,13. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente. Eu uso a palavra está claro, né? Paulo falava é evidente. Evidente, está claro, a mesma coisa. Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé. Diga, a lei é das obras. A lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Você está vivendo das obras, vai viver das obras. Está vivendo pela fé, vai viver pela fé. Coloca o dedo no verso 13. Gálatas 3,13. Diga comigo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então diga: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Mais uma vez, diga: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Diga: quais maldição? Não está escrito que ele nos resgatou da maldição? Mas quais? Então, para mim saber que ele me resgatou da maldição da lei, eu preciso ir aonde? Na lei. Alô? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição. Diga, qual maldição? Então tem que ir lá na lei para saber que maldição que era. Deuteronômio, capítulo 27. Senão, se eu não for na lei, como que eu vou saber do que ele me resgatou? Está claro ou não está claro? Para mim saber do que ele me resgatou, eu tenho que saber qual que era o problema lá, né? Que trazia maldição. Vamos ver? Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 27. Quem já achou? Diga amém. Ninguém achou ainda. Gênesis, Êxodo,
Levíticos, Números, Deuteronômio. Tá? 5º livro. 6º, Josué. Tá? Então, mas é o 5º que eu quero. Deuteronômio, capítulo 27. Quem já achou, diga amém. Agora sim. Coloca o seu dedo aí. Deuteronômio 27, no versículo 15. Deuteronômio capítulo 27, verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura. Está escrito ou não está escrito? Então havia uma maldição para quem fazia uma imagem de escultura. Ou de fundição. Abominável é ao Senhor. Para aí. Por isso que tem gente hoje, você já passou essas lojas de artigos religiosos, você já viu um diabinho com chifre, vermelhinho, já viu isso? Não acontece nada com quem faz. Por quê? Porque não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Quem entendeu? Olha o que a lei dizia. Deuteronômio 27, 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura de fundição. Hoje não fazem? Então, mas Cristo já resgatou da lei, da maldição da lei. Então o cara faz e não acontece nada. É o que aquilo então? Pura ignorância. E Atos 17, 30. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. O cara vai lá, faz uma imagem do diabo, faz com chifre, faz uma máscara com chifre, com um tridente na mão. E Deus continua sendo Deus, ele não está nem aí com nada. Porque mudou a aliança, irmão. Só quem está entendendo. Deuteronômio 27, 15. Acompanha com o dedo. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá e dirá amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que remover os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, que é o gentil, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai. Alô, por isso que o irmão de 1 Coríntios 5 pagou com a vida. Lembra 1 Coríntios 5? Que ele foi entregue a Satanás? Olha o que ele cometeu. Lembra? Coríntios capítulo 5? Paulo diz: ouvi falar que entre vós cometem imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios eles falam sobre isso. Houve quem abusou da mulher do seu pai. 1 Coríntios 5. Paulo disse: eu, embora esteja ausente perante o corpo, estou presente no espírito. Já determinei que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. E ele morreu ou não morreu? Morreu. Para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. A carne morreu, pagou. Ele plantou, colheu. A carne morreu e o espírito salvo pela graça. Olha como que é diferente na graça, hein? Mas ele teve que pagar. Não pensa você que na graça você vai roubar, vai matar à vontade, que não vai acontecer nada, que vai, tá? Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Matou, roubou, assaltou, enganou, usurpou. Você vai colher. Você está plantando, você vai colher. Isso é Gálatas 6, 7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Gálatas 6, 8. O que plantar na sua carne, da carne colherá corrupção. Então não tem conversa. Plantou, colheu. Está claro ou não está claro? Salvação não perde. Mas o que você planta na carne, você colhe na carne. Você vive enganando as pessoas, você vai se lascar na vida. Vive passando os outros para trás, vai se lascar na vida também. Maltratando os velhinhos, Deus não deixa você morrer para você ficar velhinho. Aí você está lascado, hein? Porque o que você fez vão descontar com você.
Ou você acha que não é assim? Então maltrata os velhinhos hoje para você ver o que acontece com você amanhã. Você não pensa que você vai morrer. Você não vai morrer, você vai ficar velhinho, sofrendo, se lascando. Depois que você morrer, você vai ser salvo. Mas tem que colher o que plantou na carne. Você que bate na mãe, que já empurrou a mãe, espancou a mãe, maltratou, xingou. Tua batata está assando, irmão. Se você não se converter disso e não resolver isso aí, pedir perdão para sua mãe, se reconciliar com ela, o negócio fica feio para você, hein? O que você está entendendo? Essa é a lei do retorno. Plantou, colheu. Não tem como você plantar limão e colher melancia, irmão. Limão é azedo, melancia é doce. Quer colher melancia? Planta melancia. Seu futuro vai ser doce. Está plantando limão, como é que o seu futuro vai ser doce? Não tem como. Quem está entendendo? Deuteronômio 27, versículo 16. Não, já li. 18, já li. 19, já li. Deuteronômio 27, verso 20. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, pois desonra assim o leito paterno. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Pastor, irmão, infelizmente tem gente que faz isso. Isso se chama bestialidade. Vem de besta, que é se deitar com animal. Deuteronômio 27, verso 20. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, pois desonra assim o leito paterno. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã. Incesto. Aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. Ou seja, como fez Caim. O Caim não pegou maldição sobre ele? Deus falou. Maldito será sobre a terra. Uma outra versão, vagabundo. Uma outra versão, andarilho. Tenho várias versões. Vagabundo, maldito, andarilho, perambulante. São várias versões. Versículo 24. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. Em outras palavras, matador de aluguel, né? E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. Todo o povo dirá amém. Aí no capítulo 28, do verso 1 até o 14, fala sobre as bênçãos, não é isso? E do verso 15 até o versículo 68, fala sobre as maldições da lei. Agora presta atenção. Essa maldição, ela ia percorrer a pessoa que quebrasse o mandamento por toda a sua vida. Além dele não ser salvo. Porque na lei ninguém era salvo. Porque a salvação veio em Cristo. Nós estamos falando da lei de Moisés. Cristo está muito longe, tinha nem nascido. Agora vai para Gálatas 3. Olha como que tudo muda. Gálatas 3. Verso 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê, Paulo? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Eu te mostrei só algumas. Eu não vou ter tempo de mostrar todas as leis. Não tem como. E mandamentos e ordenanças. Então, não dá tempo. Te mostrei algumas. Mas a questão não é nem se é 2, 4, 10, 500 ou 1000. Não interessa quantas são. Só interessa uma coisa. Gálatas 3:13. É isso que interessa. Está claro ou não está claro? Você entendeu o que eu falei? Vamos pôr os pés no chão? O que muda se eram 2 maldições? Se eram 50 maldições? Se eram 1000 maldições? O que muda se são 50 obras da lei? Se são 500 obras da lei? Se são mais de 6? Isso muda o quê? Nada. Só uma coisa vale.
Diga comigo, Gálatas 3,13. Diga de novo, Cristo nos resgatou da maldição que havia na lei. E como que ele resgatou, hein? Fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Traduzindo, toda a maldição do povo, que era para o povo colher, foi sobre quem? Jesus. Aí é o Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, ele levou sobre si nossas enfermidades, verso 4, verso 5, nossas maldições levou sobre si. Está claro ou não está claro? 800 anos antes de Jesus nascer, o Isaías profetizou que Jesus levaria sobre ele nossos pecados, nossas iniquidades e nossas maldições. Isso é Isaías 53. Aí Jesus nasceu, Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus é assim, babá. Ele nasceu. Aí ele morreu na cruz. Aí ele ressuscitou. Aí Paulo olhou para Cristo na cruz. É claro que isso é uma alusão, né? Ele não olhou porque Paulo era muito depois. Olhou só uma... Igual eu hoje. Hoje eu olho na cruz e te vejo você salvo. Hoje eu olho na cruz e vejo você abençoado. Mas não tem cruz aqui. Quando eu digo olho na cruz, eu estou olhando no sacrifício que Jesus fez. Então Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Paulo olhou e interpretou como? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Havia uma maldição. Diga comigo assim, ó. Não estamos debaixo de maldição. Por dois motivos, estou terminando já. Por dois importantíssimos motivos. E você tem que anotar aí. Diga comigo, não estamos debaixo de maldição. Diga, por dois motivos. Primeiro, Gálatas 3,13. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. E o segundo motivo, Romanos capítulo 5. Estamos sob a jurisdição de Cristo e não de Adão. Vá lá em Romanos 5. Esse motivo é tremendo, irmão. Se eu tivesse debaixo da lei, aí eu estaria debaixo de maldição. Mas eu não estou debaixo da lei, eu estou em Cristo. Amém, abençoados? Romanos 6,14. Diga, Romanos 6,14. Diga, não estamos debaixo da lei. Diga, estamos em Cristo. Alô? Estamos debaixo da graça ou estar em Cristo é a mesma coisa, abençoado. Pegou essa? Está claro aí? Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Estar debaixo da graça, Romanos 6,14. Mas segundo Coríntios 5,17, quem está em Cristo. Logo, estar debaixo da graça e estar em Cristo é a mesma coisa. Está claro ou não está claro? Romanos 5 para terminar. Veja aí. Romanos 5, verso 12. Esse é o segundo motivo do porquê não estamos debaixo de mal. Pode falar o que quiser falar aí. Quem está em Cristo, alô, diga comigo. Quem está em Cristo não está debaixo de maldição. Porque está sobre a cobertura de Cristo. Está claro ou não está claro? Já vou ler Romanos 5. Agora, é verdade que não está debaixo de maldição, porque está debaixo da graça e está sob a cobertura de Cristo. Mas por outro lado, os que estão debaixo da lei estão vivendo de doutrina errada, equivocada, guardando o sábado, subindo no monte, batizando nas águas, ungindo a cabeça com óleo, e blá 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 blá. Está vivendo doutrina errada. Quem está entendendo? Então o que tem que fazer então? Tem que se converter. Aí já é 2 Coríntios 3. Tem que tirar o véu. Hebreus 10, verso 9. Tirar o primeiro e estabelecer o segundo.
Ou seja, tirar a lei da sua vida, porque o sistema te ensinou a lei, o sistema não te ensinou a graça. Você que veio da Batista, você que veio da Quadrangular, você que veio da Presbiteriana, você que veio da Metodista, você que veio da Assembleia de Deus, Universal, então nem se fala. Mundial, nem se fala. Então, você que veio do sistema, eles não te ensinaram a graça. Alô, olha o raciocínio. Você que veio do sistema, Cristo já te libertou da maldição. Você viveu no sistema enganado. Por isso Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Porque você já está liberto. Você já está liberto, você já está salvo, já está abençoado. Mas você estava no sistema. Tem que fazer isso para ser abençoado, mas você já era. Tem que fazer isso para ser salvo, mas você já era salvo. Então você estava na doutrina errada. Estava sendo presa deles. Estava sendo presa dos homens. Por meio de filosofias. Segundo a tradição dos homens. Colossenses 2,8. Então, quando você ouve a graça e o apostolado, sua mente vai se libertar. Não é seu espírito, o demônio vai saindo. Alô, problema não é mais no espírito. Vamos melhorar essa frase. Debaixo dessa nova aliança, o problema do ser humano já não é mais no espírito, é na mente. Quem pegou essa, hein? Esse negócio de falar que tem um demônio na sua vida, que o diabo está na sua vida, o diabo está no seu marido, está na sua mulher, está no seu filho, tudo isso aí é mentira, heresia. Esse negócio de falar que tem um encosto na sua vida, que não deixa sua vida ir para frente, tudo isso é mentira. Quem está na sua vida é o Espírito Santo. Ah, pastor, então por que minha vida não vai para frente? Porque você está tendo que ter um encosto nela. Seja feito conforme a tua fé. Você está crendo assim, então você mesmo está sendo seu inimigo. Quando você começar a crer que você é um abençoado, quando você começar a crer que você é liberto, quando você começar a crer que tem anjo a seu favor, tudo vai mudar em um segundo. Agora, o que você ouve no sistema? Que você vai ser liberto, que você vai ser salvo, que você vai ser abençoado. Esse vai nunca chega, porque você já é, porque Jesus já morreu. Você que não sabe disso, está em igreja errada, ouvindo a palavra errada. Quem está entendendo? Olha Romanos 5,12, para terminar. Romanos 5,12. Pelo que? Como por um homem, diga, por causa de um homem. Olha, isso aqui vocês têm que ter esse marco na sua vida. Estou terminando já. Tem que ter esse marco, hein? Por causa de um homem. Diga, por causa de um homem. Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, não estou nem sabendo de nada. Irmão, antes de Cristo, todos estavam debaixo da jurisdição de Adão. Ele pecou, todos pecaram. Alguém diria, pô, mas eu não estou nem sabendo. Não interessa se você sabe ou não. O Adão pecou, manchou todos vocês. Romanos 5,13. Porque antes da lei, alô, Adão não era antes da lei? Romanos 5,13. Porque antes da lei, o pecado estava no mundo. Mas não havendo lei, o pecado não era imputado. Ou seja, tempo de Adão, tempo de Noé, tempo de Abraão, tempo de José, Jacó. Tinha pecado? Tinha. Mas não tinha lei, então o pecado não era imputado. Vai cobrar o quê se não tem lei? Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Para aí. Quando diz de Adão até Moisés, não quer dizer literalmente até Moisés. Até Moisés significa até a cruz. Porque a lei durou até a cruz. Por isso Romanos 10,4 diz o quê? O fim da lei é o quê? Cristo. E Cristo morreu aonde? Na cruz. Então Romanos 5,14, no entanto a morte reinou de Adão até Moisés, significa o quê? A morte reinou de Adão até a cruz. Quando Jesus morreu, ressuscitou, tudo se fez novo. O reinado de Adão estava acabando. Vamos ver?
Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Está vendo? O Davi podia falar assim: pô, mas eu não fiz o que Adão fez. E é verdade mesmo. O Jeremias podia dizer: mas eu não fiz o que o Adão fez. E é verdade mesmo, mas não interessa. O Adão fez, todos pagaram. Estão entendendo? Romanos 5, verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo. Opa, então aqui eu já estou vendo dois homens. Romanos 5,12. Pelo que por um homem, um é um. Aí Romanos 5,15. Olha lá Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, pois pela ofensa de um, que é Adão, morreram muito mais a graça de Deus, de um só homem, Jesus Cristo. Já são dois. Então alguém já subiu no ringue para derrotar, para vencer o Adão. Ou melhor, para consertar o estrago que Adão tinha feito. Quem está entendendo, hein? Porque antes de Jesus predominava o que Adão tinha feito. Por isso Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos. Por quê? Por causa de Adão. O Adão pecou, todos pecaram. Quem está entendendo? Você vê que Adão nos representava. Adão o quê? Adão nos representava diante de Deus. E quem que te representa hoje diante de Deus? Cristo. Por isso que ele foi chamado de segundo Adão. 1 Coríntios 15. Por isso que Paulo chamou Jesus de segundo. Por quê? Porque o primeiro Adão, ele te matou. O primeiro Adão te destituiu da presença de Deus. E o segundo Adão te reconciliou. Quem pode falar, Abba Pai? Essa é a graça. Que não é denominacional, é universal. Romanos 5, verso 16. O dom não é como ofensa de um só que pecou. Quem foi esse um só que pecou? Adão. Quantos que pecaram? Quantos? Um só. Romanos 5,16, um só. Não teve muitos que pecaram, um só que pecou. Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de quantos? De um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida também por um só, mas não mais por Adão, por Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? É o segundo motivo do porquê não estamos debaixo de maldição. É o segundo motivo. Qual que é o primeiro? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é o segundo motivo que não estamos debaixo de maldição da lei? Qual é o segundo motivo? Romanos 5. Não estamos sob a jurisdição de Adão, mas de Cristo. Aí não tem como ter maldição mesmo. Ele te resgatou. Está claro ou não está claro? Hã? O problema é aí alguns que não sabem interpretar a graça de Deus em Cristo e saem por aí falando besteira, dizendo que tem abençoado debaixo de maldição. Isso é falar besteira. Quer que eu use o termo teológico? Isso é heresia. O termo humano, isso é falar besteira. Termo teológico, isso é heresia. Dizer que tem abençoado debaixo de maldição, isso é falar heresia. Está claro ou não está claro? Por quê? Primeiro, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como é que Ele te resgata e você ainda está?
Ah, mas o pastor, que se lasca o pastor? O pastor não sabe de nada, rapaz. O que vale é a Bíblia, é o que está escrito. Posso ouvir um amém? Vamos falar o português claro, né? Você está firmado na palavra de um pregador ou na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que Cristo te resgatou da maldição da lei. Um pregador vai lá e fala que você está debaixo de maldição. Você vai crer no homem ou vai crer no que Deus diz? Está claro ou não está claro? Diga comigo. A Bíblia é clara. Diga isso. Dá o endereço, diga Gálatas 3,13. Cristo me resgatou da maldição da lei. Para quem quer os detalhes, eu preciso dizer que ele resgatou quando ele morreu na cruz. Foi lá que ele resgatou. Quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou, por isso que Colossenses 1, 13, 14 diz que ele te transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque ele te resgatou, ele tirou você daqui e colocou ali. Tirou da maldição. Vamos terminar com Gálatas 3,14? Vamos terminar com Gálatas 3,14. Eu acho que já está claro para vocês, né? Vamos terminar com Gálatas 3,14. O tema de hoje foi: não estamos debaixo de maldição. Quem que não está? Todos os que foram resgatados por Cristo. Quem foi resgatado por Cristo? Quem é a ovelha. Quem é a ovelha foi comprado pelo sangue de Jesus. Tem ovelha e tem bode no mundo. Mateus 25, tem ovelha e tem bode. A ovelha foi resgatada, a ovelha foi comprada, a ovelha foi reconciliada com Deus. Não interessa se está aqui, se está lá, se está acolá, se está na macumba, se está... não interessa. A ovelha foi resgatada, comprada. Pastor, mas está na macumba, está na magia negra. Foi resgatado da maldição da lei. Vamos fazer uma campanha do quê? Para Deus resgatar. Da onde? Se Jesus já morreu por ela na cruz e tudo já está consumado. Então, ele está na macumba, está na quimbanda, está na magia negra. Jesus não vai morrer por ele ainda, ou de novo. Já morreu. Mas ele está no satanismo, ele está Ele que não sabe, irmão, que é um abençoado, que já é salvo, que já tem. Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele nunca ouviu o evangelho da graça. Como é que ele vai saber? Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? Então presta atenção, ele não vai ser salvo, porque Jesus já morreu por ele, já salvou. 2 Timóteo 1,9. Ele não vai ser liberto, porque Gálatas 5, verso 1, Cristo já libertou ele. Ele não vai ser liberto da maldição, porque Gálatas 3,13, Cristo já resgatou da maldição. É ele que não sabe ainda. Por isso que temos que pregar o evangelho como ele é. Como é que eu vou falar para uma pessoa que está na quimbanda, está na magia negra, fazendo ocultismo, satanismo? Como é que eu vou falar para ele que Cristo vai libertar ele ainda? Porque se eu falar que Cristo vai libertar ele ainda, eu estou dizendo, Jesus ainda vai morrer por você. Quando tudo já está consumado. Pastor, que mistério da graça, hein? Esse mistério da graça se chama amor. Porque a pessoa está na ignorância, mas Jesus já comprou ele com seu sangue. A pessoa está em doutrina errada, de bom coração, com boa intenção, e Deus não leva em consideração a ignorância. Por isso, pela graça, ele é salvo. Quando ele conhece o evangelho, ele passa, Romanos 5,17, passa a reinar em vida. Está claro ou não está claro? Isso é a graça de Deus. Vamos terminar com Gálatas 3,14. Vamos terminar com Gálatas 3,14. Aliás, eu vou ler o Gálatas 3, 13 e 14, para ficar bem claro. Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição. Alô, vamos deixar bem claro, hein? Esse nos resgatou, não é só os crentes não, hein? Não é só os evangélicos não, hein? Porque os pastores da lei falam assim: vem aqui aceitar Jesus. Ah, você aceitou? Aceitei. Ah, então Cristo te resgatou. Aí o que ele não aceitou ainda? Porque já morreu por ele também. Ou vai morrer por ele ainda? Você vê como confunde tudo? Não, já morreu. Se já morreu, já resgatou. Se já morreu, já abençoou. Se já morreu, já salvou. É ele que não sabe.
Eu não sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. Eu não sabia. Não sou meu, eu sou de Deus. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Sempre me faz em tudo triunfar. Por isso que em Atos 17 está escrito que muitos que praticavam artes mágicas e feitiçaria jogaram seus livros, fizeram uma fogueira, queimaram os livros e começaram a seguir a Paulo. Não precisa aceitar Jesus, não precisa se batizar nas águas, não precisa fazer profissão de fé, não precisa fazer campanha de nada. Porque Cristo já morreu por ele. Ele só tem que deixar as práticas da carne, feitiçaria, obras da carne, a ignorância. Ele tem que deixar essas coisas para se converter ao evangelho de Cristo e viver pela fé no que Cristo já fez por ele. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo? Mas como que é o evangélico? Pega uma pessoa do espiritismo da macumba, vamos estar orando por ele, para o demônio sair dele. Não é assim? Vamos sair, eu era macumbeiro há 30 anos. Então esse aí deve estar carregado, hein? 30 anos, vamos lá. Vai saindo dele, vai saindo, e vai saindo, e vai saindo, e saiu. Agora sim você pode. Tudo isso aí é crendices, irmão. Crendices. Vai saindo, vai saindo. É verdade que a pessoa é atormentada, porque não conhece a Bíblia. A mente perturbada, a alma perturbada, os sentimentos, as emoções, porque não conhece a Bíblia, não conhece a graça, nunca está envolvido. Vamos matar uma galinha preta aqui, vamos fazer o mal. Então a mente dele está naquilo lá, ó. Acende uma vela vermelha, vermelha, hein? Agora a preta, a vela azul. Então a mente dele está nisso aí. Ele tem que renovar, Romanos 12, renovar a mente. Ele tira essas coisas erradas, essa falsa doutrina, renova a mente com a graça. Apostolado, acabou. Demônio nem sai nem entra, porque não tem nada. O que tem é ignorância na mente dele. Quem é que está entendendo? Oxalá quem está me assistindo entenda o que eu estou falando aqui, hein? Pastor, eu sou pastor da lei já faz tempo. Eu estou lá orando para o demônio sair, para Deus escrever o nome no livro da vida. Pô, você está atrasado, irmão. Para Deus escrever ainda. Você está atrasado para caramba. Está muito atrasado. Efésios 1,4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e não escreveu o nome ainda. Ele escolheu antes da fundação e ainda não escreveu o nome. Você está atrasado pra caramba, meu. Para você ver como que as igrejas estão tudo errado. Quem está entendendo? Para terminar em 2 minutos, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele já foi, então já levou a maldição. Ele nos resgatou para quê, hein? Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O que nós somos? Está claro ou não está claro? Ele nos resgatou, Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, ou seja, através de Jesus Cristo. E para que pela fé, não sem obras, não por obras, pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito Santo. O que mais você quer, irmão? Jesus já morreu por você, já ressuscitou, já perdoou os pecados, já te reconciliou com Deus, já te batizou em Cristo. O que mais você quer? Por isso que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Graça e paz.